Olá, meu nome é Bruna Portela. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Direito Constitucional, analisando as Constituições. Essa é a aula 2, a parte 2 sobre o tema. É um tema bastante extenso, mas é necessário para a gente ter a compreensão da matéria. E eu vou continuar com vocês da onde nós paramos. Nós paramos falando quanto à questão do queremismo, dos movimentos e das manobras de Getúlio Vargas para continuar no poder, o que não surtiu efeito. E ele foi expulso em 1945 do governo. Em 1945 ainda foi eleito, ainda que por eleições indiretas, o presidente Gaspar Dutra com 55% dos votos. Gaspar Dutra, como era de se esperar, instituiu uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1946. Essa Constituição de 1946 é chamada a Constituição de Redemocratização do país. Nós vivemos um período bastante extenso na mão de Getúlio Vargas, entre o governo provisório e entre a Constituição que ele instituiu de 1934, depois a de 1937, e aí somente em 1946 que a gente teve eleições diretas, eleições para presidente novamente, e foi instituído a Constituição de 1946. Essa Constituição de 1946, ela já era uma Constituição bastante liberalista e ela tinha bastante questões, garantias e direitos fundamentais. A tripartição dos poderes era bem sedimentada, com os três poderes independentes, harmônicos entre si. No decorrer dessa Constituição, vários presidentes tomaram posse. Em 1961, mais especificamente, nós tivemos a renúncia de Jânio Quadros ao governo. Em 1964, Jango assumiu como vice de Jânio, que havia renunciado ao poder, porém, ele foi intitulado como comunista dentro do país. Várias pessoas, vários opositores eram contra Jango assumir o poder. E aí começaram movimentos revolucionários por parte de militares, querendo assumir o poder. Dessa forma, em 1964, os militares não deixaram Jango assumir o governo e instituíram um governo militar através dos atos institucionais, que eram atos bastante autoritários e ditatoriais. Assim, a Constituição de 1946 ela foi suplantada pela Constituição de 1967, que foi instituída através desses atos institucionais. Em 1968, a gente teve o mais conhecido dos atos institucionais, que foi o ato número 5. Ele era bastante autoritário, ele marcou muito o Brasil, porque ele determinou intervenções federais, ou seja, o federalismo foi enfraquecido. Ele suspendeu direitos políticos, então as garantias e os direitos fundamentais foram enfraquecidos. E houve a supressão da atuação do Poder Judiciário, ou seja, o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo existiam, mas não possuíam força. Quem realmente mandava era o Poder Executivo nas mãos de militares. Em 1969, nós tivemos a edição da Emenda Constitucional número 1. Essa emenda constitucional, ela praticamente constitucionalizava todos os atos institucionais autoritários que nós tivemos até então. Eles diziam que ele era legal e que ele estava em acordo com o governo da época. Em 1969 a 1974, durante o governo de Emílio Médici, a gente teve uma ilusão de que aquele governo era realmente bom, porque a gente estava economicamente bem estruturado, os poderes se instalaram de uma forma sedimentada. Então a gente teve uma ilusão de que aquele governo ditatorial era realmente o que o Brasil precisava. Porém, em 1974, essa ilusão de grandeza econômica acabou com uma grande inflação e grave crise econômica dentro do Brasil no governo de Ernesto Geisel. Em 1978, João Figueiredo assumiu o poder e ele era militar, porém ele já não estava mais com os ideais militares e autoritários da época. Ele já estava no processo de redemocratização do país novamente. Ele já não adotava mais, não considerava legítimos atos institucionais.
E assim, em 1979, ele decretou a Lei da Anistia. Essa Lei da Anistia, ela dava o perdão a quem praticou crimes políticos, que eram proibidos. A gente sabe que em governos ditatoriais, o crime político é tratado com a mais severidade possível. Porém, a Lei da Anistia perdoou todos aqueles que cometeram o crime político. Em 1983, a gente teve a edição da PEC número 5. Essa PEC foi elaborada por Dante de Oliveira e ele queria que tivéssemos eleições diretas para presidente. Ele não queria mais, já não condizia mais com o momento histórico do país, até porque o João Figueiredo já tinha iniciado esse processo de redemocratização e ele queria que as eleições voltassem a ser diretas. E foi conhecido, e esse movimento de Dante foi conhecido como o movimento das diretas já. Porém, essa PEC que propunha as diretas já não foi aceita, ela foi rejeitada. Em 1985, a gente voltou, infelizmente, a ter uma eleição indireta para presidente da República, elegendo Tancredo Neves. Apesar de ser uma eleição indireta, já não era mais um militar que estava assumindo o poder, já era Tancredo Neves, que era um civil, o que demonstrava que o enfraquecimento do governo militar da época. Assim, em 1987, foi instaurada a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais de Afonso Arinos. Essa comissão ela foi formada para que uma nova Constituição fosse estudada, novas ideias fossem discutidas para elaborar o que viria para frente, que é a Constituição de 1988, que é a então vigente Constituição Brasileira de 1988. Ela foi uma Constituição promulgada, ela teve vários e extensos estudos para sua elaboração e ela foi promulgada em 1988 como a Constituição Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã do Brasil. Ela era uma Constituição bastante moderna para a época, ela trazia inúmeros avanços nos campos do direito fundamental, dos direitos sociais, da ordem econômica do país. Ela já não previa mais censura, penas de morte, penas de banimento. Em 1990, nós tivemos a eleição do então presidente Fernando Collor, que foi o primeiro presidente na vigência da Constituição de 1988, que sofreu o processo de impeachment. Foi uma boa demonstração do que seria a Constituição de 88, porque talvez em outros governos os atos praticados por Fernando passassem imunes. Mas como a Constituição trazia inúmeros avanços, entre eles os crimes de responsabilidade e a descentralização do poder, o poder já não estava mais nas mãos de única pessoa do Poder Executivo, quem determinava como o Brasil seria gerido era a lei maior do país, que é a Constituição. Nós tivemos o processo de impeachment por crime de responsabilidade do então presidente Fernando Collor de Mello. Ao longo dos anos, nós tivemos vários presidentes no Brasil. Tivemos novo processo de impeachment sofrido por Dilma Rousseff. E a Constituição de 1988, ela previu, no seu ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 3º, a possibilidade de emendas de revisão e também de um plebiscito futuro para determinar, para que o povo escolhesse qual seria a forma de governo, a forma de Estado que seria adotado no Brasil. Então é isso, a Constituição de 88 foi essa, o estudo das Constituições, foram 8 Constituições ao longo da história brasileira, nós vimos cada uma delas, e mais para frente nós iremos estudar de uma forma mais minuciosa cada disposição e o conteúdo integral da Constituição Brasileira de 1988. Eu agradeço vocês pela atenção, nos encontramos na próxima aula. Um grande beijo, tchau, tchau!